Vou falar aqui um pouquinho na gravação. Olá! Olá, você que está assistindo, né, essa gravação. Eu já iniciei o devocional, acabei esquecendo de colocar a gravação, mas estou gravando agora para você. E eu estou aqui instruindo como que vai ser os nossos 40 dias, tá bom? Então, 40 dias desse devocional. Eu estava comentando com essas mulheres lindas que estão presentes. Eu estou muito feliz com essas que estão presentes. Que 40 ela é um número profético. Na Bíblia, né, 40 fala sobre um processo, né, uma transformação. E eu citei vários versículos bíblicos que falam de 40 na Bíblia, onde Deus teve processos nessas histórias. E nós vamos viver esses 40 dias. Eu quero que você gere uma expectativa de Deus naquilo que Deus vai fazer com você nesses 40 dias, que vai ser um processo de transformação. E nesses 40 dias nós vamos ter uma reunião online que nós vamos viver juntas. E os outros dias eu vou mandar o devocional para você. Se você não tem, quiser adquirir, vai ser maravilhoso, porque você já escreve direto no devocional. E também vou mandar o mapa mental das atividades, do entendimento e uma oração para estarmos juntas. Se eu sentir no coração algum tema, algo específico para a gente entrar online, eu vou mandar mensagem no grupo e vou falar, gente, amanhã nós estaremos online, quem puder estar comigo vivendo esse devocional vai ser maravilhoso. E esse devocional, ele, além de ter 40 dias, ele é dividido por tópicos, e cada tópico tem mais ou menos 4 dias. Então, nós vamos viver 4 dias de consciência, 4 dias de identidade, 4 dias falando sobre obediência, 6 dias sobre orgulho, mais humildade e transformação de hábitos, visão positiva de futuro, perdão e estratégias para vencer o mundo. É isso que o devocional traz. E nesse primeiro dia, nós vamos viver como está a nossa vida. Todo processo de transformação, ele passa, né? Ele inicia num pressuposto de consciência. O que é consciência? É saber dentro de você o que você precisa mudar. Ninguém muda aquilo que não sabe. Ninguém muda aquilo que não tem consciência do que precisa mudar. E por isso que muitas pessoas, elas paralisam, porque elas não têm consciência da vida que elas levam. Elas não têm consciência daquilo que Deus tem para elas, elas não têm consciência de quem elas são, elas não têm consciência dos problemas, elas não têm consciência daquilo que elas precisam fazer, daquilo que está errado na vida delas. Então, esse dia começa com consciência. E para a gente iniciar, então, esse dia, nós vamos começar com uma oração. E eu queria que você fechasse os teus olhos, e eu vou fazer essa oração. E eu quero que você concorde comigo falando amém, né? Porque quando a gente concorda, nós ativamos isso para nossas vidas também. Então, eu quero que você feche os teus olhos e também fale com Deus nessa oração, gerando também uma expectativa daquilo que Deus pode fazer com você nesses 40 dias, pedindo uma resposta, uma direção, uma visão. Se você não tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, peça isso. Eu quero que você entregue esse dia e esse momento para que você abra os teus olhos, os teus ouvidos e entenda aquilo que Deus tem para você. Então, papai, eu quero entregar esse devocional, Deus. Eu quero primeiro te agradecer, Senhor, por todas essas mulheres que estão online, por todas as 138 mulheres que nós temos no grupo, Pai. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, que tu venha falar conosco nesses 40 dias. A tua palavra nos ensina que 40 é uma jornada, processos. E nós vamos viver um início de 40 dias numa jornada contigo de transformação, Deus. Eu tenho no meu coração expectativas em ti, Pai, daquilo que tu podes fazer em mim e através de mim na vida dessas mulheres e na vida dessas mulheres, Pai. Então eu te peço, Deus, que tu venha, Senhor, falar conosco no devocional de hoje e durante esses 40 dias. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, que tu venha tocar o nosso coração, trazendo consciência daquilo que precisa ser alterado, consciência daquilo que precisa ser ajustado, consciência daquilo que precisa ser feito nas nossas vidas. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais. Paizinho, eu quero te pedir, Senhor, que tu venha acompanhar essas mulheres em todos os momentos, Pai. Espírito Santo, vem falar com elas durante o dia, em sonhos, que elas tenham, Senhor, uma intimidade tamanha contigo nesses 40 dias, para beber mais de ti. Gera fome, Deus, fome da tua presença, Senhor Jesus, gera sede de ti, Espírito Santo.
E que nós possamos, nesses 40 dias, mergulhar em Ti, trazer, Senhor Jesus, transformação no nosso caráter, na nossa alma, para que nós possamos viver mais de Ti, uma intimidade maior. A Tua palavra diz que até a vontade de Te adorar vem de Ti. E que Tu possa, Senhor, gerar essa fome, esse desejo no nosso coração, de estarmos mais na Tua presença, de sabermos mais de Ti, de mergulharmos mais em Ti. Eu te peço, Senhor, sobre aquelas que não estão online também, desperta elas, Pai. Desperta elas. Se elas entraram, Senhor, no grupo, há um propósito para elas, Pai. E que elas, Senhor Jesus, se despertem para viver o novo, se elas despertem para viver um novo nível de intimidade contigo, Deus. Que Tu possa, Senhor, falar conosco nesse dia, Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, que Tu venha, Senhor, trazer entendimento, que Tu possa trazer clareza, que Tu possa, Senhor, nos direcionar, Deus. Espírito Santo de Deus, em específico no dia de hoje. A palavra do dia de hoje é a consciência. Abre-nos a consciência, Espírito Santo. Só Tu podes trazer ainda mais consciência do que estamos vivendo, daquilo que precisamos fazer, do que está errado. Gera, Senhor, um constrangimento dentro de nós, para que nós possamos viver um novo nível de transformação, um novo nível de caráter, um novo nível de alinhamento na Tua presença, Pai. Fala conosco. Eu te entrego esse dia, esse devocional. Fica conosco, Pai, que nós possamos beber da Tua presença. Amém. E o dia de hoje é o dia 1, e ele vai falar como está a sua vida hoje. E ele é baseado na palavra de Provérbios 29:1, que fala assim: quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído, sem aviso e irremediavelmente. E aí a Camila vai explanar, né, dentro desse dia, como que a gente precisa começar essa jornada. Primeiro, trazer essa consciência. Se você puder até escrever no teu caderninho essa pergunta: como que vai você? Se você pudesse descrever como é que vai você hoje, como é que está a sua vida hoje, como é que estão os seus sentimentos hoje, como é que estão os teus pensamentos hoje, como é que está dentro de você, como é que estão os teus relacionamentos, como é que está a tua vida como um todo. Se você pudesse descrever você hoje, o teu estado emocional, o teu estado físico, o teu estado de relacionamentos, como que você poderia enxergar isso? E aí, muitas pessoas vivem num estado de automático e não conseguem responder essas perguntas. E esse é o nosso intuito durante esses dias, é nos tirar, né, desse lugar de automático e nos fazer trazer para o presente a consciência. O que é o automático? Não sei se você já viu aquele filme Clique, que é um controle remoto da vida, né? Muitas vezes a gente está tão na repetição da nossa vida diária, das coisas que nós precisamos fazer, né? De sair para trabalhar, de estar em casa com os filhos, de fazer almoço, cuidar das nossas coisas. E isso é tão repetitivo que você fica num piloto automático sem prestar atenção de como está você. E muitas vezes você não sabe responder isso. E eu quero tirar você do piloto automático hoje e trazer a consciência de verdade. Como é que está você? Deus, as pessoas falam, né? Aqui a Camila escreve assim: a minha vida está como Deus quer, né? Está na vontade de Deus. Mas será que Deus queria que você estivesse passando por alguma situação negativa que você está vivendo? Será que Deus gostaria que você estivesse errando, pecando? Eu acredito que Deus ele tem plenitude. A palavra de Deus diz, né, que ele tem essas promessas lindas e é a vida abundante para nós. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Quando a palavra de Deus diz que é uma vida em abundância, Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos curar, né, de toda e qualquer enfermidade, para que a gente possa viver uma abundância em todas as áreas da nossa vida. E se eu ainda não estou vivendo essa abundância, tem algo de errado. Então, como é que está hoje? O que está de errado na minha vida? O que eu preciso mudar? E muitas vezes, nesse piloto automático, você passa pelas coisas da sua vida e não tem consciência sobre aquilo que está vivendo. Então, como é que você está hoje na tua vida profissional, na tua vida espiritual, no teu conjugal, com os teus filhos? Como é que você está hoje de maneira assim muito verdadeira? Como é que você está com Deus, na presença de Deus, na intimidade com Deus? Como é que você está
na busca da tua saúde, na busca dos teus amigos, na busca do estar presente no teu conjugal. De verdade, como é que está hoje? E aí eu quero já que o Espírito Santo comece a trazer para você o que está de errado que você precisa ajustar. Porque se você não tiver consciência do que está de errado, você não tem como arrumar algo que você não sabe. Por isso que você precisa, no dia de hoje, ficar fazendo essa pergunta para o Espírito Santo. O que eu preciso mudar, Espírito Santo? O que está de errado dentro de mim? Porque se a gente não tiver essa consciência, nós não vamos reconhecer o que precisa ser transformado. E aí, o versículo bíblico fala, né? Essa pessoa que insiste no erro, depois de muita repreensão, vai ser destruído. Imagina que você está andando no erro, não está tendo consciência, está errando, e daqui a pouco você é destruído por aquilo. O que é destruído? Talvez você está tendo um comportamento no teu casamento todos os dias, não está tendo consciência, não está parando para olhar para aquilo. E aquilo é só uma fumacinha. Nós temos uma discussão todos os dias, mas é uma coisa que passa, a gente dorme, esquece, e aí eu tenho no outro dia outro probleminha, outra discussão, e a minha vida fica assim, com essa fumacinha. O vulcão é assim também, ele tem uma fumacinha, mas de repente ele entra em erupção. E o que é ser destruído? É quando vir um problema muito maior que vai dar muito trabalho para resolver. Será que precisa acontecer um divórcio no seu casamento, na sua vida para que você mude? Será que teu filho precisa entrar nas drogas para que você mude? Será que você precisa infartar para que você mude na tua saúde? O que precisa acontecer de destruição na sua vida para que você mude? Nós não precisamos viver isso. Nós podemos ajustar antes que essas coisas aconteçam. Se nós tivermos consciência na nossa vida, nós conseguimos ajustar isso antes. E a palavra de Deus fala isso. Quem fica insistindo no erro e não muda, essa pessoa vai ser destruída. Algo vai acontecer. Aí você não cuida das suas finanças, de repente entra um problema maior, a empresa fale, entra em dívidas. Por quê? Porque você não ajustou o erro antes. Então, de que forma você pode resolver os problemas que você tem na sua vida antes que elas estourem, se você tiver consciência dos comportamentos errados? Aquilo que acontece na minha vida é meu comportamento, e é isso que nós precisamos trazer luz. Espírito Santo, o que eu tenho de comportamento errado que eu ainda não enxergo? O que eu faço, Espírito Santo, que eu ainda não estou vendo? Que eu não tenho consciência que eu preciso mudar? E aí, a segunda palavra dentro do devocional vem em Provérbios, que fala, né? Opa, não, essa a gente já leu. Cadê? Eu anotei aqui. Não, gente, é esse mesmo, ele repete. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso irremediavelmente. O que é irremediavelmente? Vamos entrar dentro dessa palavra. Essa pessoa insiste no erro. Vamos lá, eu tenho um comportamento errado e eu não mudo esse comportamento. Eu fico todos os dias tendo ele errado. De repente, acontece algo na minha vida que não dá mais para voltar atrás. E o que isso acontece? Eu sou destruída por aquilo. Eu tenho um problema no casamento e aí eu não mudo o comportamento. De repente vem o divórcio. E aí é o caos da minha vida, eu não consigo mais mudar. Eu tenho um problema de não cuidar da minha saúde, de repente eu infarto, não tem mais como mudar aquilo que vai acontecer na sua vida. Então, olhando para aquilo que você tem de mau comportamento, o que você repete sem ter consciência? Ou que você repete sabendo, porque muitas vezes nós realmente sabemos. Engraçado que uma criança, quando ela faz algo de errado, né? Ela já sabe que ela fez algo de errado. E imagina a gente, adulto. Então, eu estou falando que talvez você erre sem consciência, mas você sabe que você está errado. Você só passa naquilo no piloto automático. Então, que nós possamos ter clareza hoje do que está errado. Por quê? Irremediavelmente fala de uma pessoa que não pode mudar aquela circunstância da sua vida. Então, o que pode acontecer na sua vida que você não vai conseguir mais reverter? E aí a gente tem a misericórdia de Deus, que é maravilhosa, né? E se nós orarmos, se nós pedirmos, se nós clamarmos, Deus pode mudar nossa rota. Nós podemos ajustar.
Só que nós vamos passar por uma dor que nem precisava. Só que muitas pessoas precisam passar pela dor para mudar. E eu quero trazer essa consciência. Quais são as coisas que você já está na dor e o que você precisa fazer antes que uma dor aconteça. E aí a Camila vai falar um pouco sobre a vida dela aqui no devocional. E você vai ver muito a vida dela aqui no devocional, né? Ela fala que o casamento dela teve que terminar, o pedido de divórcio teve que vir para que ela pudesse acordar para os erros dela. E aí a gente tem dentro de nós, eu já ouvi o pastor Juscelio falando que nós temos a tola e a sábia dentro de nós. E toda vez que nós não nos... a tola e a sábia são versões dentro de nós, né? Existe uma mulher tola e existe uma mulher sábia. A mulher sábia é aquela mulher, né, da Bíblia, aquela mulher virtuosa que ela busca Deus, que ela pede sabedoria e que ela ajusta os seus caminhos, ela ajusta a sua vida com sabedoria. Só que a tola é aquela que não ajusta caminho, é aquela que acaba com a vida dela com a boca, com as suas palavras, ela destrói as pessoas na sua casa, ela menospreza as pessoas com os seus comportamentos, porque ela é tola, ela não tem consciência dos desafios. E todos os dias nós temos essa guerra dentro de nós, de acessarmos a tola ou a sábia. E eu sempre digo que, sem consciência, nós acessamos sempre a tola. Por isso que nós precisamos estar sempre nessa jornada olhando para os nossos comportamentos, porque se eu não ajustar e ter essa visão clara, quais são os comportamentos de tolice que eu estou fazendo. A mulher tola, ela aparece. Ela aparece no mau comportamento com o marido, ela destrói o marido, ela destrói os filhos com as palavras, ela destrói a vida dela com a murmuração, ela acaba com a vida dela, com a narrativa, com a sua boca, com aquilo que ela fala. Então, quais são as coisas na sua vida que precisam ser transformadas? E nós vamos viver esses 40 dias de transformação quando nós olharmos para esses desafios na nossa vida. E aí, o Espírito Santo vai nos ensinar muitas coisas na Bíblia sobre certo e errado. Só que muitas vezes nós não temos consciência porque não temos o hábito de olhar para a Bíblia, ler a palavra de Deus e ser confrontados com ela. A Bíblia, se nós olharmos, ela nos confronta. Em qualquer palavra que você vai ler, ela vai trazer confronto para o nosso coração. Só que essa tola dentro de nós, ela não gosta de confronto. O nosso orgulho dentro de nós não gosta de confronto, e por isso que nós paramos no meio do caminho. Tudo aquilo que te confronta faz você crescer. E tudo aquilo que te incomoda é porque precisa mudar. Então, eu quero que... O que entra dentro de você, que está gerando confronto dentro de você, anota aí. Será que é a minha vida conjugal, que eu não quero nem olhar porque me irrita, porque não deixa para lá? Isso é que te gera confronto, então você não quer olhar. Será que eu tenho desafios na minha maternidade como mãe, isso me confronta, isso me incomoda, então eu não quero olhar. Então é aí que precisa mudar. Qual é a área da sua vida que te incomoda e você quer deixar de lado? Por que você quer deixar de lado? Porque é o teu orgulho não querendo olhar para aquilo. Que te confronta, dói, não quer, a tua alma não quer acessar aquilo. Então, traz essa consciência também. Quais são as áreas da minha vida que eu não quero olhar, não quero ter confronto? E aí a gente vai começar um exercício aqui, no Trazendo Consciência, dentro do devocional, que quais são as áreas da minha vida que eu preciso mudar meus comportamentos. Como que eu sei que eu tenho comportamentos inadequados? Porque a nossa emoção, ela gera comportamento, e comportamento gera um resultado. Como é que eu sei na minha vida que algo precisa mudar? Porque eu tenho algum resultado negativo em alguma área. Samara, mas está tudo bom. Se está tudo bom, tem algo de errado. Se está tudo bom, você não tem consciência do que tem de errado. Porque nós sempre temos algo para mudar. Quando nós nos tornarmos perfeitos, aí Deus nos leva, ou Ele já veio. Veio e nos levou. Então, o que tem de errado na sua vida? O que é algo que precisa ser ajustado? Traz consciência. E aí a gente vai colocar a área da vida que tem algum resultado negativo, que precisa de alteração. Samara, se já está bom, pode ser infinitamente melhor. Coloca ali. E aí eu quero que você escreva quais são os teus comportamentos inadequados. O que é um comportamento inadequado?
o que eu ajo em relação àquilo? O que eu falo em relação àquilo? Comportamento, ela vem das nossas emoções. E as nossas emoções, elas nos fazem ter atitudes, ter comportamentos, ter pensamentos. Então, traz à consciência quais são os teus comportamentos inadequados naquela área. Primeiro, analisa a área, que eu trouxe para você várias opções de como você enxergar na sua vida que tem algo de errado. Depois, quais são os comportamentos? Olhando para aquela área da vida que está com problema, como que eu me comporto em relação àquilo? Talvez seja nas suas finanças, você, minha área financeira, eu compro demais, gasto demais, ou eu compro escondido do meu marido, ou eu tenho um problema de não olhar para as minhas finanças, eu não gosto de ser confrontada por aquela planilha, então eu nem olho, eu não tenho controle sobre aquilo que eu gasto. Ou pode ser na área conjugal, eu tenho um problema na área conjugal, como é que eu me comporto? Eu sou fria, eu não tenho sexo com meu marido, eu não busco intimidade, eu não busco conversa, eu sou uma pessoa que abre a minha boca e já fala o que eu tenho que achar mesmo, e aí eu diminuo meu marido, eu desonro ele. Quais são os teus comportamentos que levam você a ter esse resultado negativo? E aí, para nós mudarmos, é interessante, né? O ser humano ele muda de 4 formas. A gente muda por dor, e por isso que eu falei que muitas pessoas entram em dor na vida para mudar. Precisa acontecer algo muito forte na sua vida para que você mude. As pessoas mudam por dor, elas mudam por medo, medo de perder, medo de falir, medo de alguma coisa, medo de acabar o casamento, e elas vão realmente correr atrás de uma mudança. Constrangimento, eu me sinto constrangido com algo e dói tanto aquele constrangimento que eu quero mudança. E o quarto é por consciência. Então, nós estamos fazendo isso nesse devocional. Primeiro, trazendo essa consciência para a gente mudar. Só que agora a gente precisa trazer constrangimento. O que é trazer constrangimento? Quando aquilo constrange você, você vai dar um grito de chega. Você sabe que tem algo de errado, mas você vai deixando, vai deixando e vai deixando. Enquanto você deixa, as coisas continuam ruins. Então, a gente vai fazer o exercício de nos constranger. E eu vou pedir para o Espírito Santo, nessa oração logo mais, para que ele constranja o nosso coração de tanta forma que nos leve a um lugar de arrependimento para gerar nossa mudança. Então, o exercício é a gente colocarmos qual é a área que já tem esse problema na nossa vida, quais são os nossos comportamentos que precisam mudar e qual é a consequência desse comportamento. O que isso tem gerado na sua vida? Eu tenho uma área específica na minha vida que tenho muita dor. Eu me comporto dessa forma e aí a consequência é isso. A Camila traz um exemplo no devocional que é a área financeira. A área financeira, quais são os comportamentos? Talvez não tenha controle do dinheiro, não tem controle do dinheiro do que gasta, não organiza as suas finanças e a consequência, está endividada, paga juros, está no cheque especial. Olhando para a tua vida espiritual, quais são os comportamentos? Talvez eu não oro, eu não leio a palavra, eu não busco a Deus, não busco intimidade. Qual é a consequência? Estou distante do meu propósito, nada na minha vida acontece, estou sempre com sentimentos negativos e sem uma esperança sobre aquilo que está por vir. Estou com um problema na minha área conjugal, quais são os comportamentos? Eu já trouxe, quais são as consequências? Esfriamento no casamento, distanciamento, talvez já entrando em adultério, muitas outras coisas que podem acontecer dentro de um relacionamento. E aí eu quero que você olhe para todas as áreas da sua vida buscando isso, tá? Eu vou dar um minutinho aqui para a gente escrever isso, enquanto eu escrevo aqui também. E aí, logo mais, a gente já vai para a sequência do nosso devocional, que é a nossa oração final. Eu quero, enquanto a gente faz esse exercício, que você faça esse exercício orando. Espírito Santo, traz à minha mente o que eu preciso mudar, o que está de errado, o que precisa, Espírito Santo, ser ajustado na minha vida para que a tua palavra se cumpra, os teus propósitos se cumpram na minha vida. Vocês estão ouvindo uma música que eu coloquei, não? Não? Então, deixa eu colocar mais alto.
Dentro do devocional tem uma música, gente, uma playlist que depois eu vou mandar para você. E essa playlist, ela é uma música para cada dia, tá? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, deixe ele passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Essa fonte, Senhor, leva-me, purifica-me, santifica-me. Essa fonte,
E eu quero convidar você a estar com esse caderninho perto de você durante o dia, e toda vez que o Espírito Santo te trouxer algum comportamento, alguma coisa que você lembrar, que ele vai te fazer lembrar, você vai aí no seu caderninho e anota. Por que eu preciso ter consciência? Porque sem consciência não há mudança. Então precisa ter claro dentro de você o que você precisa mudar, o que precisa ser transformado. E de novo, se você não enxergar que tem algo para mudar, é porque tem alguma coisa de errado. Você não está com consciência. Tem que estar claro dentro de você. Por que você ainda dança sua abundância em todas as áreas da sua vida? Abundância emocional, abundância física, abundância conjugal, abundância dos filhos, financeira. Existe alguma disfunção aí. E precisa ter consciência para isso. Então, se o que você lembrar, você vai escrever para trazer consciência e escrever qual é a consequência desse comportamento, desse erro dentro de mim. Por quê? Porque a consequência vai trazer constrangimento dentro de você. E aí você vai buscar mais forte essa transformação. A gente vai orar agora, entregando esse exercício e pedindo também para Deus para que Ele possa entrar, né, no nosso intelecto, nas nossas emoções, no nosso entendimento para transformar nossos comportamentos. Eu vou ler aqui essa oração que está dentro do devocional e vou seguir com a minha oração. E eu quero também que você feche seus olhos e vá orando comigo, pedindo para Deus sobre os teus comportamentos, sobre aquilo que você precisa mudar, para que Ele venha trazer mais constrangimento, mais clareza, que Ele possa fazer você entrar num lugar de arrependimento. E quando nós entrarmos nesse lugar de arrependimento, nós conseguimos nos transformar. Então, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos conseguir gerar dentro de nós essa transformação. Se você está aí, acompanha comigo essa oração e depois eu vou seguir. Eu quero que você continue, tá? Pai, eu te apresento hoje a minha mente, as minhas emoções, o meu intelecto, e eu te peço, Senhor, que abra os meus olhos para que eu, sem mentiras, sem justificativas, possa enxergar tudo que precisa de transformação em mim. Que eu me identifique com clareza os prejuízos que os meus erros causam na minha vida e na vida das pessoas que eu amo. Eu peço que tu me capacites para que eu seja a pessoa sábia que rapidamente aprende diante das repreensões. Que eu tenha humildade para reconhecer os meus erros e mudar rapidamente. Tem misericórdia, Senhor, de mim, e eu te peço perdão, Pai, pelos meus erros que até aqui eu fiz. E eu decido, com a ajuda do Espírito Santo, na minha vida, construir uma vida abundante que o Senhor prometeu para mim. Eu peço tudo isso em nome de Jesus. Papai, eu continuo essa oração, Deus, pedindo, Senhor Jesus, sobre os nossos comportamentos até aqui, Senhor, vindo à nossa mente, Senhor Jesus. Existem desafios, Pai, que tu possa, Senhor Jesus, trazer ainda mais constrangimento aos nossos corações, Pai. Jesus entra, Senhor Jesus, com uma inconformidade, Senhor Jesus, nos nossos corações. Traga clareza, Senhor, daquilo que, Senhor, nós perdemos por esse mau comportamento, Pai. O quanto nós fizemos mal às pessoas, Senhor, à nossa volta e a nós mesmos, Senhor, por não termos, Senhor Jesus, sarado isso dentro de nós, esse comportamento negativo. Pai, que nós possamos, Senhor, entrar num lugar de arrependimento, Deus. Gerem dentro de nós, Espírito Santo, esse lugar. E que nós possamos mudar a nossa rota, Pai. Nos dá clareza, Senhor Jesus, das saídas. Nos dá clareza com sabedoria dos novos posicionamentos, Pai. Nos dá clareza, Senhor Jesus, das dores, Senhor, que geram esses comportamentos, Pai. Tu venha, Senhor Jesus, trazer dentro de nós um entendimento, tamanha, Senhor, que venha Jesus transformar o nosso caráter, o nosso posicionamento, Senhor, como mulheres sábias, Deus. Senhor, que nós possamos fazer morrer no dia de hoje a mulher tola dentro de nós. Que nós possamos mudar dentro de nós, Senhor, os nossos comportamentos, Pai. Eu te peço, Senhor, que escamas dos nossos olhos caiam, Senhor. Escamas dos nossos olhos, escamas que impedem a gente de enxergar, Senhor, aquilo, Senhor Jesus, a beleza da santidade, a beleza de andar, Senhor Jesus, perto de Ti, muito parecidas contigo, Pai. A beleza, Senhor, de nos parecermos contigo, Senhor, nos atrai para esse lugar, Espírito Santo.
Eu te peço, Senhor, que nós possamos entrar no nível de profundidade, de intimidade, Senhor, e nos adentrar em esse lugar, Senhor, de santidade. De santidade, Pai, que nós possamos nos parecer contigo, nos apaixonar pela tua presença, que nós possamos ser insaciáveis pela tua presença, Paizinho. Eu te peço, Senhor, gera em nós esse coração desejoso de ti, Pai. Espírito Santo, venha ministrar no dia de hoje. Os comportamentos negativos que nós temos, que nós não enxergamos, abre os nossos olhos, Espírito Santo. E durante o nosso dia, que nós possamos enxergar aquilo que não enxergamos. E nós possamos olhar para aquilo que não vimos, Senhor Jesus, que caiam escamas dos nossos olhos. E que nós possamos perceber a movimentação errada, os comportamentos errados, os pensamentos errados, os sentimentos errados que estão na nossa vida, destruindo o propósito que tu tem nas nossas vidas, Pai. Ah, Senhor, a clareza, Senhor, de quem somos, a nossa identidade em Ti, Pai, que é manchada por esses comportamentos, Pai, eu te peço. Traz, Senhor Jesus, em nós um novo nível de intimidade em Ti, um novo nível de mergulho na Tua presença, Pai. Que nós possamos, Senhor, adentrar esse lugar, Senhor, e nos santificar, Pai. Início desses 40 dias, Pai, que Tu possa fazer se mover em nós, Pai. Nos levar a um novo nível de consciência, um batismo de consciência, Pai, para que nós possamos enxergar aquilo que não vimos, aquilo que não temos consciência, aquilo até que temos, mas não temos o constrangimento necessário para mudar, Pai. Quantas coisas, Pai, nos perdoa. Nos perdoa por tantas coisas que repetimos em erros, Pai. Repetimos, Senhor Jesus, de coisas erradas, Pai. Senhor, tem de misericórdia das nossas vidas, Pai. A Tua palavra diz, Senhor Jesus, que nós seremos destruídos. E eu te peço misericórdia, Deus. Nos dá, Senhor, essa chance, a misericórdia, Senhor, que Tu venha nos clarear a mente, Pai. Para que, Senhor, essa destruição não venha. Que nenhuma dor, Senhor Jesus, possa ser causada pelos nossos comportamentos, mas sim ajustamos, Senhor. Nós temos a oportunidade de ajustarmos, Senhor. E eu te peço, Senhor, constrange o nosso coração para esse lugar de ajuste. Quebra o nosso orgulho, Senhor, nos traz humildade, Senhor Jesus, para que nós possamos, Senhor, reconhecer os nossos erros, pedir perdão para as pessoas necessárias, reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Ti, da Tua presença, Pai. Eu te peço, Senhor, que durante todo esse dia, Senhor, possa ser, Senhor, num novo nível de arrependimento, no nível de consciência, no nível de constrangimento, Pai, na Tua presença. Eu também te peço, Senhor, sobre todas essas mulheres, Senhor Jesus, um dia abençoado, Pai. Se há mulheres, Senhor Jesus, tristes, Senhor, traz alegria. Se há mulheres, Senhor Jesus, com ansiedade, Pai, traz as respostas aos corações que é necessário para o dia de hoje, Pai. Tu és um Deus, Senhor Jesus, de respostas. Tu és um Deus, Senhor Jesus, que traz calmaria. Tu és um Deus, Senhor Jesus, que nós podemos confiar e descansar, Pai. Nos ensina esse lugar de descanso em Ti, Pai. Nos ensina, Senhor, um lugar, Senhor Jesus, de descansar na Tua paternidade, Senhor. Um banho de paternidade eu peço, Senhor, para essas mulheres no dia de hoje. Para nós, Senhor, um banho de paternidade, uma presença, Senhor Jesus, Tua, Pai, como Pai, cuidando de nós, Senhor Jesus. Cuidando de nós, que nós possamos sentir palpável, Senhor, o Teu cuidado nas nossas vidas. Um lugar, Senhor Jesus, cuidado em Ti, Pai. Em nome, Senhor Jesus, eu te peço. E que nós possamos desfrutar desse lugar da Tua paternidade, Senhor. Desfrutar desse lugar de descanso em Ti, Pai. Dos nossos comportamentos, Senhor Jesus, da nossa alma. Yes, 3 different eu te peço, Deus, em nome this do Senhor morning Jesus. because Abençoa o nosso all of them is que beginning nós today. possamos abrir, And Senhor it Jesus, was esses difficult 40 to dias, choose Senhor, para um novo nível, Pai. to make the Um novo choice. nível de So intimidade, um novo nível, Senhor Jesus, na Tua presença, Pai. Um novo nível de santidade, Pai. Eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Coisa linda, viu? Eu senti muito forte esse lugar de santidade, né, que nós possamos buscar. E muitas talvez não tenham esse entendimento de por que ser santo, por que entrar nesse lugar de santidade. E a palavra de Deus diz que nós somos pecadores, mas o reconhecimento dos nossos erros nos faz entrar nesse lugar no Santo dos Santos. Então, quanto mais o nosso coração está reto, quanto mais nós reconhecemos a nossa dependência dele, mais limpos nós ficamos para a presença dele, para que ele possa se manifestar.
A chave da minha virada durante toda a minha jornada foi quando eu participei de um curso na igreja chamado Origem, e ele fala de Romanos, né? Eu não sei se é Romanos 12 ou Romanos 18, que fala que a terra aguarda a manifestação dos filhos. Nós somos filhos. Esse lugar de afiliação nós precisamos tomar posse. Só que esse lugar de filho nos dá direito a manifestar o reino de Deus. Se nós somos filhos dele, nós manifestamos quem ele é. E tem muitas pessoas aguardando essa manifestação de quem nós somos nele. Ele se manifesta às pessoas através de nós. E nós só podemos manifestar ele, Deus, nas nossas vidas, através do amor, dos nossos comportamentos, das nossas emoções. E se você não se purifica, se você não se alinha, você vai manifestar o quê? Dor. Então, o desejo do meu coração é manifestar quem Deus é para as pessoas. Que nós possamos manifestar amor para os nossos familiares, manifestar Deus, manifestar Jesus na vida das pessoas. E isso só vai vir com a santidade dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos. Então, esse lugar é um lugar que nós precisamos procurar, adentrar e ansiar. E isso que Deus vai fazer nesses 40 dias, essa purificação, essa busca de santidade, de mudança de comportamento, para que nós possamos beber mais de Deus e manifestar Ele através de nós. A sua casa precisa. E é muito importante essas mulheres serem assim, porque nós somos responsáveis dentro da nossa casa pelas emoções. A estrutura emocional da nossa casa vem da mulher. Nós damos um equilíbrio para a nossa casa. E se a mulher está em desequilíbrio, toda a sua casa fica em desequilíbrio. Então, entenda que há um posicionamento que você tem que tomar dentro da sua casa, espiritualmente, emocionalmente, para a sua casa estar bem. Então, você é coluna dentro da sua casa. Você sustenta seu marido em oração, você sustenta seus filhos, você ocupa esse lugar espiritual e emocional, sustentando a sua casa para aquilo que Deus tem. Então, que nós possamos ocupar esse lugar. E sem consciência, sem mudança de comportamento, sem calarmos essa mulher tola, nós não vamos fazer isso. Nós só vamos destruir aquilo que nós temos de mais precioso. Então, que você busque isso, que você esteja atenta no dia de hoje, que você busque esse lugar de presença de Deus, para que você possa viver aquilo que Deus tem e que a tua casa também viva, né? Talvez Deus te chamou para ser uma mãe extraordinária, porque tem um filho na sua casa que vai ser um grande homem lá fora, talvez você ser um grande empresário, talvez você ser um grande político, talvez você ser um grande homem de Deus, vai ser uma pessoa de influência e você é responsável por essa vida, você é responsável pela vida da estrutura do seu marido, de levar o seu marido a esse lugar, né? Camila fala muito que a palavra de Deus fala que a mulher de Provérbios, o marido dela é reconhecido nas portas. Então, nós levamos o nosso marido a sentar nessas mesas dos reis, então que nós possamos ocupar esse lugar de mulher sábia, de mulher sedenta da presença de Deus, mulher santificada, para que nós possamos resplandecer quem Deus é através de nós, para os nossos, e também vai chegar uma hora que vai ser através da sua casa. E você vai impactar a tua vizinhança, teus amigos, outras pessoas que possam beber daquilo que você vive, através dos teus comportamentos, da tua vida, da tua mudança de vida. Então, é esse lugar que nós precisamos buscar, manifestar aquilo que Deus tem, através, né, de nós. Ele vai passar em nós para chegar em outras pessoas. Então, no dia de hoje, Deus pode te apresentar uma mulher que está com depressão, que esteja passando por algum problema, que esteja triste, e ela pode também estar nesse devocional conosco. Então, você pode ser também luz, você pode falar do que você aprendeu hoje, você pode falar daquilo que está no teu coração. Então, não cale a sua boca. Deixa Deus te usar, deixa Deus fazer através de você, tá bom? Gente, vou mandar essa gravação lá no grupo, para se durante o dia você quiser ouvir de novo, para as mulheres, né, que não puderam estar presentes, uma alegria maravilhosa estar juntas nesse momento. Por que de manhã é bom fazer esse devocional? Porque nós primiciamos o nosso dia. A palavra de Deus fala sobre primícias, né? Então, entregar essa primeira parte do dia para Deus faz com que o resto do dia seja extraordinário. Então, eu gosto de fazer devocional de manhã, mas eu sei que às vezes tem mulheres que têm uma outra rotina e querem fazer à noite, à tarde, não tem problema.
mas eu gosto de fazer pela manhã, porque eu primicio essa primeira parte do meu dia a Deus e o restante todo acontece. Então, é bom também que nesses 40 dias você possa criar esse hábito, né, de estar. Então, eu sempre vou fazer os nossas, né, online esse horário, mas se ficar bom para você no outro horário, não deixe de fazer por causa disso, tá? Faça. E vamos colocando lá no grupo teus momentos, a tua experiência com Deus, tudo aquilo que Deus falar no teu coração, tá bom? Tô muito, muito feliz. Quero até fazer um videozinho pra gente colocar lá nas mulheres, dessas mulheres incríveis que estão aqui. Queria bater uma fotinho. Se você puder abrir a sua câmera, se você tiver de... Deixa eu ver aqui. Aê! Lindas! Beijo grande, Deus abençoe, que seu dia seja incrível, abençoado. Coloca Deus à frente, que todas as coisas vão acontecer. E não se esqueça, pega o teu caderninho, que o Espírito Santo vai trazer muita coisa no dia de hoje, e coloca tudo no teu caderno aí para buscar durante esses 40 dias essa mudança que Deus vai te apresentar. Beijo, beijo, beijo. Shirley, linda, obrigada, meu amor. Estamos juntas. Gente, eu vou abrir agora para pergunta. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que quer perguntar? Todas ainda sabiadas, né? Não? Então tá bom. A gente vai ter mais momentos juntos. Beijo, beijo grande. Deus abençoe. Gratidão, Samara. Abraço. Lindas.